Cultivo Online, capítulo 267. Uma nova experiência. Depois de se encontrar com Meixiu, Feng Yuxiang abraçou a cintura de Meixiu e voou em direção aos céus como fez com Yu Hou, e eles seguiram em direção ao continente oriental. E isso é. Meixiu ficou chocada quando Feng Yuxiang de repente a trouxe para o ar e, quando ela olhou para baixo, seu corpo começou a tremer incontrolavelmente sem parar. Você tem medo de altura? Feng Yuxiang perguntou a Meixiu quando percebeu que ela tremia. Meixiu ficou sem palavras. Como ela nunca voou de avião ou foi a lugares altos antes, ela nunca teve consciência de sua acrofobia. Em outras palavras, ela tinha medo de altura. Não se preocupe, não vou deixar você cair acidentalmente nem nada. Você também pode fechar os olhos. Feng Yuxiang sugeriu isso a ela. Meixiu imediatamente fechou os olhos, mas a imagem do terreno distante ainda permanecia em sua mente. A propósito, se não se importa que eu pergunte, qual é a sua relação com o jovem mestre? Sei que vocês são amigos, mas quero saber mais sobre você e o jovem mestre. Feng Yuxiang perguntou de repente a ela. Um amigo, hein? Foi isso que Yuan disse? Um leve sorriso apareceu no rosto de Meixiu. Vocês não são amigos? Então o que vocês são para ele? Sou mais um zelador dele, um servo, por assim dizer, disse Meixiu. Oh, você também é servo dele? Feng Yuxiang disse em tom de surpresa. Eu também sou servo do jovem mestre. Meixiu abriu os olhos novamente para olhar para Feng Yuxiang com os olhos arregalados e cheios de surpresa. Como alguém como ela poderia ser um servo? Ela parece uma senhora poderosa de uma família influente mais do que qualquer coisa. O que há com esse olhar? Você não acredita em mim? Feng Yuxiang ergueu as sobrancelhas ao olhar duvidoso de Meixiu. Yuan, ele te chamou de Fênix. Você é realmente uma Fênix? Meixiu perguntou de repente. Isso mesmo, eu sou uma Fênix. Mas tenho meus poderes selados agora. Então não posso te mostrar. Feng Yuxiang assentiu. É assim mesmo. Os dois ficaram em silêncio depois, e assim permaneceram por alguns minutos até que Feng Yuxiang disse de repente. Vamos pegar o dispositivo de teletransporte que está na cidade de Liang, que fica a cerca de 4 horas de distância. 4 horas? Meixiu ficou um pouco surpreso. Quanto tempo você acha que levaremos para chegar ao continente oriental e nos encontrarmos com Yuan? Você acha que conseguiremos antes do nascer do sol? Embora Meixiu não se importasse em perder o sono por uma única noite, ela não podia negligenciar o café da manhã de Yuan, não importa o que acontecesse. Ao nascer do sol, definitivamente é possível, mas não sei se você conseguirá lidar com a velocidade, já que você é um mortal. Feng Yuxiang disse a ela. Eu ficarei bem, disse Meixiu. Se você diz, Feng Yuxiang assentiu e imediatamente aumentou sua velocidade de voo, quase dobrando-a. Meixiu podia sentir seu peito apertando com o aumento da velocidade. Embora Feng Yuxiang tenha protegido Meixiu da maior parte da pressão do vento com sua energia espiritual, ainda era muito poderoso para um mortal que ainda nem começou a cultivar. Enquanto isso, dentro de seu próprio quarto, Yuan tentou ativar seu sentido divino novamente. Núcleos de monstros não afetam meu cultivo na vida real quando eu os consumo dentro do jogo, mas essências de monstros podem ser um caso diferente. Esperançosamente, a essência do dragão finalmente me permitirá usar meu sentido divino neste mundo também. Com isso em mente, Yuan respirou fundo e tentou ativar seu sentido divino. Yuan podia sentir sua energia espiritual reagindo à sua tentativa, mas no final, ele ainda foi incapaz de ativar seu sentido divino. Ainda não consigo ativar meu sentido divino, porém, pelo menos houve uma resposta. Não demorará muito para que eu possa realmente usar meu sentido divino. Talvez se eu subir mais alguns níveis. Mesmo que Yuan ainda não conseguisse ativar seu sentido divino, ele estava se sentindo mais motivado e esperançoso do que nunca. Assim, Yuan começou a cultivar. No entanto, imediatamente após começar a cultivar, Yuan notou algo diferente em sua velocidade de cultivo, ela aumentou novamente de repente. Embora não seja tão explosivo quanto suas melhorias de cultivo no Cultivation Online, ainda foi uma grande diferença em comparação com a última vez que ele cultivou, e seu cultivo rapidamente avançou para o guerreiro espiritual de 5º nível. 2 horas se passaram desde que Feng Yuxiang e Meixiu se conheceram, e eles acabaram de chegar à cidade de Liang, chegando 2 horas antes do previsto. Feng Yuxiang pousou bem em frente à entrada da cidade, chocando os guardas de lá. Idosos. Todos ali se curvaram para Feng Yuxiang quando pousaram, surpreendendo Meixiu, que não sabia nada sobre os cultivadores e sua cultura. Foi uma experiência nova para ela. Como podemos ajudá-los, estimados idosos? Os guardas na frente deles disseram antes de se curvarem novamente. Estamos aqui para usar o dispositivo de teletransporte, disse Feng Yuxiang. Eu entendo. Por favor, siga-nos. O guarda conduziu Feng Yuxiang e Meixiu para a cidade e em direção ao dispositivo de teletransporte. No caminho, Meixiu olhou ao redor da paisagem e das pessoas ali com um olhar um tanto intrigado. Como raramente sai de casa e só vai para a escola com Yu Hou, Meixiu não tem muita experiência no mundo exterior. Você é um pouco diferente do que o jovem mestre descreveu, Feng Yuxiang disse de repente para ela.
O que ele disse sobre mim? Meixiu perguntou com um olhar curioso. Feng Yuxiang sorriu e disse. O jovem mestre disse que é difícil para você encontrar entretenimento nas coisas. Quase como se você estivesse sempre entediado. Eu vejo. Para surpresa de Feng Yuxiang, um sorriso um tanto doce apareceu no rosto de Meixiu. Algum tempo depois, chegaram ao dispositivo de teletransporte. Onde vocês gostariam de ir, estimados idosos? O guarda que os guiava perguntou. O continente oriental. Feng Yuxiang respondeu imediatamente. O continente oriental. Isso é um pouco longe. Uma expressão perplexa apareceu no rosto do guarda. Vendo o rosto do guarda, Feng Yuxiang continuou. Não se preocupe, não vamos usar o dispositivo de teletransporte de graça. A expressão do guarda relaxou imediatamente após ouvir as palavras de Feng Yuxiang, e ele rapidamente acenou com a cabeça. Eu entendo. Por favor, siga-me até a frente.